Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo, dando dica de como fazer adesivo de unhas. Vamos começar preparando a nossa cartela com a base fosca. Como eu falei para vocês, eu misturo, né, metade fosca com metade base normal, né, para poder estar rendendo. Então, tipo de um vidrinho a gente faz virar dois, né? Não tem necessidade dela ser extremamente fosca. É só para que a gente consiga fazer bem os desenhos em cima dela, tá? Então, a gente passa uma pequena camada, né? Uma camada não muito grossa, né? Na cartela, né? Como eu já falei no primeiro vídeo, né? Antes eu fazia essas cartelas para vender. E hoje eu uso para trabalhar mesmo, deixando pronto já os desenhos, né? E facilita muito o nosso trabalho, né, o trabalho da manicure, que quer trabalhar com unhas artísticas, agradar as clientes, e a gente acaba economizando tempo, né? Então, aí a gente passa essa camada fina, né, e depois que passar, a gente deixa secar para a gente poder começar a fazer os nossos desenhos, né? Ela seca rápido, tá? Mas você pode ir adiantando, fazendo outras cartelas, tá? Eu não cortei o vídeo para que vocês enxerguem bem, ver bem. Depois, enquanto tá secando, eu tenho uma bandejinha dessas de isopor, um paninho amarelo, aqueles de limpar pia. Aí eu deixo ele bem molhado e coloco um pedaço de papel manteiga, né, em cima dessa bandejinha, pra gente estar matizando a tinta que a gente vai fazer os nossos desenhos. Lembrando que a matização da tinta, ela só dá certo para as tintas fosca de PVA, né? Igual eu tô mostrando aí. As cores está apagada dos meus vidrinhos. Depois na descrição eu coloco para vocês o nome das cores que eu estou utilizando neste adesivo, tá? Então é um vermelho, o branco, né? O preto. Na verdade, eu coloquei o preto aí, mas eu não usei o preto. O verde pistache. E este é o verde, que eu esqueci o nome. Mas vocês viram que é o de tinta, esse é tinta de tecido, esse último verde que eu mostrei, né? O pincel chato, que eu vou utilizar. Um pincel filete. A marca, gente, eu não trabalho com marca famosa porque, sei lá, porque eu comprei o mais barato mesmo e atendeu as minhas necessidades. Outro reto, só que todos eles que eu tenho eu adaptei, né, cortei os tamanhos, tudo, porque o adesivo, o desenho, a gente tem que fazer ele pequeno, nem todo mundo tem aquelas unhas grandes de gel, né, de fibra, de vidro, então a gente tem que usar para o nosso dia a dia, né? Então, eu de início, agora a gente pega a tinta branca e a vermelha, para a gente estar matizando a tinta para começar a fazer o nosso desenho. Vocês devem ter reparado que tem a tinta com a tampinha rosa e uma com a tampinha verde. Tanto faz, tá? As duas são boas para matizar, tá? Tem pessoas que têm preferência para uma, pessoas para outra, e tem diferença de preço. Então, qualquer uma que vocês achar para comprar, né, não importa, as duas dá certo. A única que não matiza é a tinta de tecido, que eu uso para dar acabamento só, né, que é os fiozinhos, né, eu só uso para acabamento. Então eu pego uma ponta de cada cor e vou matizar no papel manteiga. Eu passo de um lado, depois passo do outro lado, para estar misturando a tinta. O matizar, para quem não sabe, é a união das duas cores, tá? Que só é possível na tinta fosca para artesanato, tá bom? Agora a gente pega a cartela e vamos começar a nossa flor. Então, com o vermelho para cima, a gente vai fazer, coloca o pincel inteiro,
na cartela e vamos fazer um movimento de um arquinho, ó. Vamos começar de uma ponta e fechar na outra. Vamos de novo, começar numa ponta e fechar na outra. Vai formar, parecer um coração, né? Um coração magrinho esse, mas a gente vai arrumar. Vamos colocar mais um pouquinho de tinta. Não tá aparecendo no vídeo, mas eu tô matizando na bandejinha de novo, né? Porque tô carregando mais. A bandejinha, ela ajuda a manter a bandejinha com água, né? Ajuda a manter a tinta ainda molhadinha, porque ela seca muito rápido. Olha lá, o mesmo movimento de sobe e desce. Sempre deixando o pincel na cartela, porque se a gente tirar, ele não vai fazer esse efeito com as duas cores, certo? Então, olha lá, eu vou arrumar, né, o coração que ficou magrinho. Depois que seca, a gente consegue passar de novo a tinta, que ela não vai manchar, tá? Que ela seca muito rápido, viu, meninas? Eu vou estar dando uma reforçadinha na cor, porque a outra ficou mais vermelhinha. Aí eu tô reforçando um pouquinho, pra ficar bem vermelhinha essa também. Certo? Agora que eu fiz as duas pétalas, a gente vai fazer com o pincel filete. Tô pegando o pincel. Eu devo estar escolhendo o pincel, né, meninas? Ah, achei. Né, bem fininho. Aí a gente coloca no branco pra gente fazer o contorno das flores. Então a gente pega lá no cantinho, bem da ponta, com a mão bem leve, e a gente encosta e puxa. Pega mais um pouquinho de tinta, encosta e puxa. Bem de leve, sabe? Para não ficar muito marcado, ficar, né, aquele jeitinho que você começa e ele vai ficando mais fraquinho, mais fininho. Quanto mais delicadeza na mão, mais bonito fica o desenho, tá? Então, a gente tenta fazer com a mão mais leve possível para o acabamento ficar bem bonitinho, tá, meninas? Ó, põe e puxa, põe e puxa. Ó, a tinta, ela é a base de água, então se caso ela tiver um pouquinho dura, ela dificulta o nosso desenho. Então você pode colocar um pouquinho de água, dar uma chacoalhadinha no vidro que ela volta ao normal e facilita pra gente desenhar. Agora a gente vai fazer as folhas da nossa flor. Então a gente vai pegar aquele outro pincel chato que eu mostrei, só que um pouquinho mais fino. Eu acabei mostrando esse, mas depois eu utilizei outro porque eu achei que ele estava muito mole e não ficou muito bom as folhas. Aí eu acabei trocando o pincel e para estar fazendo a folha. Então a gente pega o verde pistache, aí põe numa ponta o verde, na outra ponta o branco, e a gente faz aquele mesmo processo de matizar na bandejinha, pra gente unir o branco com o verde. Fica bonito também a gente pegar um beijinho junto com o verde, também fica bem bonito. A gente tá misturando os dois pra fazer a folha. Então agora a gente coloca o pincel ele na diagonal, a gente coloca e puxa pra cima. Ó, coloca e puxa pra cima. Ele vai parecer um balãozinho. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha lá, eu pus mais um pouquinho de tinta. Aí a gente coloca e puxa pra cima. Isso. Põe, faz um balãozinho. Então, aqui eu já tinha feito mais umas flores, né? Aí aqui tá o outro pincel que eu falei pra vocês, né? Então, coloco
uma pontinha do verde, uma pontinha do branco. Vou matizar para estar fazendo a folhinha, para vocês estar dando uma olhadinha como fazemos a folhinha. Então, vamos deixar o pincel na diagonal e a gente puxa ele para cima. Só isso, ó. Põe e puxa para cima. Agora a gente vai fazer do outro lado. Vira a cartela, faz o mesmo movimento. Coloca e puxa. Coloca e puxa. Certo? Agora a gente vai pegar o pincelzinho filete de novo. E vamos usar a tinta verde escura pra gente estar fazendo o contorno das folhas. Tá? Vocês devem estar estranhando aí que tem mais de uma flor, né? Que eu comecei com uma flor. É que no outro vídeo, a hora que eu tava gravando, cortou o momento que eu tava fazendo a finalização das folhas. Aí eu tive que fazer de novo. Então pega o pincel, molha na tinta e vamos contornar a folha também com a mesma suavidade que a gente contornou a flor, né? A gente fez o contorno branco. Então a gente faz a voltinha da folha com toda a suavidade e contorno bem delicadinho. Pode fazer um movimento de curva, né? Para deixar uma folha bem bonitinha, tá? Então, põe e puxa. Põe o pincel com a tinta e puxa para cima. Né? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Coloca e puxa. Gente, isso é treino, tá? Muitas vezes de início, a primeira dificilmente sai bem. Então, é importante a gente treinar mesmo, tá? Só que eu tenho certeza que vocês têm capacidade, que vocês vão conseguir e vai ajudar muito vocês, meninas, muito. A gente não precisa ficar gastando dinheiro com cartelas em valores absurdos, sabe, com flores. Então, a gente mesmo tem a capacidade. Agora eu peguei aquele boleador bem fininho e vou fazer umas bolinhas branquinhas para dar aquele acabamento bonitinho perto das folhas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele na unha, sabe? Depois que a gente coloca na unha, ela fica bem bonitinha. Olha lá, é umas bolinhas para dar aquele charminho na flor. Quanto mais coisinhas, mais detalhezinhos que a gente coloca, mais bonito vai ficar o nosso adesivo. É claro, tem unhas, igual eu falei, tem unhas que são pequenas e acaba você tendo que cortar alguns detalhes, mas isso não vai impedir da unha ficar bonita, porque a flor em si, ela já tá bem bonita. Então, mas assim, o que puder tá colocando de acabamento e tal, vocês colocam, tá? Não precisa ter medo de errar, porque é um desenho artístico e todo mundo, cada detalhe faz a sua diferença, né? Cada uma tem o seu jeitinho, tal, então, né, não tem como a gente ser igual, né? Eu tô aqui mais para dar dica para vocês. Agora eu vou fazer o miolinho da flor. Eu uso esse metálico da Nath para fazer o miolinho, mas a gente pode estar usando quem tem aquelas pedrarias, né, e quiser estar colocando uma pedrinha no miolinho da flor, também fica bem bonitinho, né? Mas esse daí, por ele ser bem douradinho, ele já dá um acabamento bem bonitinho, viu, meninas? Pode estar usando, né? E ele deixa bem bonitinho, sim. Vocês podem estar olhando lá no meu Instagram, as unhas que eu faço, que eu uso, os desenhos são todos meus. Só a joinha que eu compro, antes eu até fazia, mas a joinha, agora para mim o custo tá sendo o mesmo eu fazer e eu comprar da pessoa que eu tô comprando aqui da minha cidade. Depois disso eu faço um detalhezinho com essa mil purpurina da Risqué. Passo só nas folhas, só para dar um glitterzinho, um brilhozinho. Ele fica muito charmosinho, né? Dá um tchan no desenho, né? E aí a gente finaliza com o glitter.
Em sequência, a gente sela os adesivos. Eu faço uma mistura de goma laca com base, né? Eu faço um vidrinho meio a meio, a goma laca para não ressecar a base. Ela fica aquele jeitinho de meio de plastiquinho, né? E eu passo uma camada fina depois que seca, né? Depois que secou os adesivos, eu passo uma camada fina sobre eles e aguardo secar, né? Normalmente de um dia para o outro, para ele estar bem sequinho, né? Para a gente poder estar já utilizando nas unhas dos clientes, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários, tá? Porque eu posso estar melhorando, o que eu posso melhorar no vídeo para vocês. Eu tô começando, não tenho experiência nenhuma. Vocês viram que é tudo precário, meu material, minha câmera, tudo, tá bom? Deixa o seu like, ativa o sininho, tá bom? Aí está, meninas, uma unha com a flor igual a gente fez, tá bom? Um beijo para vocês e fica com Deus.